celular não tocou, amor? Acho que não. Estranho. Precisam de algo, amor? Certo. Você não tá esquecendo de nada, amor? Você nem, Roberto? Putz, é que o despertador não tocou. Sei. O chefe disse que é pra você cuidar desse caso estranho. Coisa de louco mesmo. O cara invadiu a delegacia, armado, dizendo que 7 pessoas iriam morrer essa noite. A gente trancou ele lá no interrogatório, tá bom? Ah, fala sério, por que eu tenho que lidar com isso? Você chegou atrasado. Agora vai lá falar com o chefe que ele tá um arado. Pode entrar. Ah, Roberto. Atrasado de novo. Pois é, né? Sabe como é que é? Pois é, né? Toma aqui os seus arquivos e vai pro trabalho, rapaz. Ou você não vai querer receber o seu salário no final do mês. Obrigado, chefe, obrigado. Meu Deus. E de hoje? Eu quero confirmar. Segunda-feira, 15 de agosto. De que ano? Você tá drogado. Tô falando sério. De 1997, é lógico. Olha, você tem que me ouvir. É importante. 7 pessoas nessa delegacia com perigo. Você precisa me soltar, eu preciso salvar elas. De que diabos você tá falando? É sério, eu preciso que você acredite em mim. Me diz, como é que eu posso acreditar em você? Você invade uma delegacia no meio da madrugada, armado, falando que 7 pessoas iam morrer. Isso parece extremamente estranho, para dizer o mínimo. Não é o que você tá pensando. Então o que é? Sabe que eu tô certo. Que 7 pessoas vão morrer. É isso que você precisa saber. Então você devia estar na cadeia, meu amigo. Por invasão e ameaça às autoridades policiais. Você não pode me prender. Ah, você acha que tem seus direitos? Chame seus advogados. Garanto que não terá ajuda nesse caso. Você não pode me prender. Porque eu ainda não nasci. Fala sério. Eu pensei que você era louco, mas não pensei que era pra tanto. Você te vai achar? Qualquer registro meu? Talvez eu deva mesmo. Ai, essa foi boa. Ô Marcelo, vou te contar que ele caiu um maluco mesmo. Sabe o que ele me disse? Que ele não tinha nascido. Pior que ele pode estar certo mesmo. Como assim? Pô, o cara não tem CPF, não tem digital, o cara nem nome tem. Você tá falando sério? Sério, cara, a gente não achou nada nas fichas. Ou ele vive nas montanhas, ou ele é um fantasma. Marcelo,
Ele me disse que pessoas na delegacia sofreriam perigo. E ele precisava ser solto para salvá-las. Ô Roberto, o cara tá blefando, ele só tá falando isso pra ser solto. É, você deve ter razão. Ele deve estar só blefando mesmo. Aliás, Roberto, acho que você vai querer dar uma olhada nisso. O que é isso? Não sei, mas parece ser um tipo de relógio. E de onde veio isso? Do misterioso ali, tava no pulso dele quando foi preso. Isso aqui é uma bomba? Não que a gente saiba. Bom dia, Roberto. Ah, sim, bom dia também. É você que tá interrogando aquele rapaz que invadiu a delegacia hoje cedo? É, assim, né? O chefe mandou. Olha, Roberto, eu vou te dar um conselho. Declara como caso perdido e vai pra casa. Eu já lidei com gente desse tipo e é sempre um maluco, sabe? Só perda de tempo. É, talvez seja melhor mesmo. Qual que é o seu nome? Eu não posso te dizer. Vai ser preso com nome ou não? Não é sobre isso. É sobre o que então? Se eu contar meu nome, é capaz da minha missão ser comprometida. Que missão? Você não acreditaria. Eu não acreditaria? Por que não? Olha, você não diz o seu nome. Eu não digo meu nome até você dizer o seu. Eu já ficar sem saber. Olha, vamos esclarecer essa história. O que se trata isso aqui? Não mexa nisso! Por quê? É uma bomba? Não, não é uma bomba! Merda! Merda! Você tem que prometer que vai me entregar o aparelho. Olha, vamos fazer o seguinte. Você me explica essa história, diz quem vai morrer, como elas vão morrer, e aí eu te entrego esse treco. Acho que eu não tenho opção. Tá, vamos começar com o mais importante. Quem é você? E por que não existe nenhum registro seu? Merda. Eu sei que você não vai acreditar em mim, mas... eu sou um viajante do tempo. Um momento. Você tá me dizendo que você veio do futuro? Exato. Que nem aquele filme do Schwarzenegger. I will be back. Eu disse que você não iria acreditar. Olha, ninguém vai acreditar numa lorota dessas. Ainda mais nos seus registros de ontem. Depois não quero que te chame louco. Me chame do que quiser. Eu sou a única coisa impedindo a morte de 7 pessoas. Você espera que eu realmente acredite que você é um viajante do tempo? De verdade? Só porque você tem registros? No fim das contas, por que você voltou no tempo? E por que você quer tanto salvar essas pessoas? É que... bom... quem morre essa noite... é o meu pai. Você não achou que eu botaria no tempo pra salvar alguém aleatório, né? E quem é o seu pai? Eu não sei. Quer dizer, eu sei o nome. Pelo menos, eu acho. Eu só não sei o rosto. Então, qual é o nome? Isso eu não posso te falar. Qual é o seu problema com o nome, honestamente? Pelo mesmo motivo que eu não posso te dizer o meu. É um perigo muito grande. Se coloca na minha posição. Um homem que sabe voltar no tempo. Sabe-se lá o que o governo faria com essa informação. O que eles seriam capazes de fazer.
talvez sequestrasse minha família e levasse a um laboratório, eu não sei. Eu já falei muito te dizendo que eu sou um viajante do tempo. É, tem lógica. Perdão, mas como assim você não sabe o rosto do seu pai? Eu tive uma relação complicada com a minha mãe. Eu não voltaria no tempo se não fosse por um bom motivo. Eu quero consertar tudo isso. Ter a chance de uma versão melhor de mim mesmo. Você entende? Compreendo. Mas, não, eu nunca vi o rosto do meu pai. Talvez eu tenha visto quando era pequeno em uma foto, uns 3 ou 4 anos, mas desde que ocorreu o incêndio na nossa casa, bom, tudo queimou. Tá aí. Sua mãe nunca disse que escreveu como era o seu pai? O que ele estava fazendo na delegacia à noite? Depois do incêndio, isso foi quando eu tinha 5 anos. Bom, ela mal falou comigo. Me mandou para o internato logo em seguida. Nós nos vimos poucas vezes e quando eu tinha 8 anos ela morreu de câncer. E bom, eu não conseguia ver ela nem viva. A única coisa do meu pai que eu sei é que ele era um policial, mas talvez ela estivesse mentindo. Afinal, ela comumente fazia isso. Mas não se preocupe com isso. Não é importante saber que é meu pai. O importante é salvar essas pessoas. Dessa forma, ele vai permanecer vivo e continuar anônimo. Então me diga, como seu pai morreu? Ou vai morrer hoje à noite? Foi uma explosão na delegacia. Uma bomba? Ninguém soube dizer o direito. Talvez um vazamento de gás, talvez uma bomba. Marcelo. Preciso falar com você. O que foi? O cara falou. O que foi que ele disse? Cara, é inacreditável. Ele me disse que ele é um viajante do tempo. Que? É isso mesmo. E ele disse isso sério? Pelo que tudo indica, sim. Ele tinha uma história toda completamente montada. Isso é um sinal de loucura. Ele tá vivendo uma realidade completamente diferente na cabeça dele. Ou ele tá falando a verdade. Impossível. Vamos testar. Então você disse que viajou no tempo. Eu viajei no tempo. Então prove. Eu sabia que ia perguntar isso. Que horas são? 3 da tarde. Vamos ver. Por volta das 3h30, um rapaz vai tentar matar a namorada dele. No prédio Alvorada, Avenida das Tulipas. Apartamento 312. Se vocês saírem agora, talvez consigam impedir isso. Não custa tentar. Flávio, ainda bem que te encontramos. A situação é séria. Preciso que você chame o esquadrão antibombas e alguém vai borrifar o gás na delegacia. Mas o que aconteceu? Temos suspeitas. É sério. Tá, vocês não podem chamar? A gente já tá de saída. Pra onde? Recebemos uma denúncia no prédio, é bom averiguar. Vocês não querem levar reforço? Não acho que haja necessidade. Exato, só chame o esquadrão antibombas e verifique o gás. É sério, podemos estar correndo um risco. Tudo bem. Obrigado, Flávio. Já voltamos. Eu achei aqui. Bem na hora, hein? 3h33. 3h15, tem que arrumar essa sua hora. Ah, depois eu olho. Ai, Roberto. Saudade de ver um filminho, hein? Pois é. Sábado, que tal?
se a patroa deixar. E você ainda tá saindo com aquela moça de cabelo azul? É, não funcionou não. Não deu certo. Bah, mas não tá vendo outra guria, não? Pior que sim. Mas é um sapeca mesmo, me conta mais, vai. Ah. Ei. Peraí, não é aquele cara ali? Ei, rapaz. Oi, fala. Estamos meio perdidos aqui, sabe onde é que é o apartamento 312? Ah, sim, sim. Sigam pela esquerda e passem no corredor. Lá tem escadaria, só subir até o terceiro andar. Tá. Droga, não é aqui. Bem que percebi que aquele rapaz era suspeito. Mas, e se esse crime não existir? Vai que aquele garoto é inocente? Talvez aquele homem interrogatório realmente esteja mentindo. Se ele for inocente, não vai ter problema a gente ir atrás disso. Você vai ter o que merece, sua desgraçada! Não! Vai atrás dele, vai atrás dele! Chame uma viatura. Temos um criminoso. Chame uma ambulância também. Temos um policial ferido. Câmbio, desligo. Checamos tudo e não tinha bomba, mas tinha um vazamento de gás, só que a gente já consertou, tudo certo. Eu sabia. Aliás, cadê o Marcelo? Ah, não te contaram.
ele foi pro hospital. Levou uma facada de um maluco lá. Mas, disseram que ele vai ficar bem. O quê? O Marcelo foi esfaqueado? Quem que era esse maluco? O que ele tava fazendo? Não me diz que isso tem a ver com aquele cara que invadiu a delegacia. Roberto, o que esse cara tá sussurrando no teu ouvido? Flávio, você tem que acreditar em mim. Chega, Roberto. Você já foi longe demais. Aliás, Roberto, tua esposa te ligou. Disse que era importante. Atende. Tudo bem? Obrigada por me salvar, muito obrigada. Eu sempre soube que ele era meio louco. Eu só sabia que era. Pois é. Muito obrigada por estarem lá. Sem vocês eu estaria morta. Por favor, agradeça seu amigo. Ele salvou minha vida. Eu vou ser eternamente grata. Sim, eu direi a ele. Eu direi a ele. Seu canalha! Você tava certo mesmo. Eu disse. Coração. São 8h30. Mas é real mesmo? Você é realmente um viajante do tempo? Você quer explicação? Lógico. Bom, tinha um antigo teorema de Einstein que poderia comprovar a minha teoria de que um ponto no espaço poderia ser atravessado através do tempo. Você compreende? Então, talvez seria possível ancorar um átomo a uma marca temporal e, dessa forma, fazendo com que essa característica fosse repetida. Bom, então, nós fizemos com que fosse possível ancorar o DNA de uma pessoa. E uma inconveniência é que apenas a matéria do portador do DNA é transportada. E, bom, roupas, acessórios, menos a máquina em si, somem. Mas no fim das contas, isso é revolucionário. Você entende? Na verdade não, mas foi convincente. Então eu posso usar a máquina? Não é assim que funciona. Só o meu DNA está ancorado. E o que aconteceria se eu usasse? A viagem falharia. E... Vamos torcer para não descobrir. Bom, mas me conte. Como é que As coisas são mais complicadas do que parece. Já são 11h40. Que horas que isso aconteceu a explosão? Por volta da meia-noite. Mas acho que não tem nenhum problema. Já não acharam nenhuma bomba e verificaram vazamento de gás, mas já consertaram. Bom, a gente precisa ter 100% de precaução. Tá me dizendo pra evacuar a delegacia? Exatamente.
cadê o chefe? Já foi embora, Roberto. Preferiu sair mais cedo. É urgente. A gente tem que evacuar a delegacia. Por quê? É muito provável que haja uma explosão daqui a 20 minutos. É bom correr. Foi o invasor que te disse isso? Flávio, você tem que confiar nele. Ele invadiu a delegacia armado, Roberto. Mas ele soube a hora exata em que aquele psicopata ia matar a garota. Porque eles são comparsas, Roberto. Pense! Eles são criminosos. Eles contaram os planos um pro outro. São só jovens loucos. Não, você tá errado. Chega, Roberto. Isso já foi longe demais. Esse cara fez tua cabeça. Mas o que você vai fazer? Eu vou acabar com tudo isso. O que tá acontecendo? Querem te prender. Ou pior, retira suas agendas. Eu não tenho as chaves. Aguenta aí. Abre a porta! Não, esse homem é inocente. Ele é um terrorista. Vidas inocentes estão em risco. 7 pessoas vão morrer. Pare de acreditar nesse homem. Mas o que custa evacuar a delegacia? Você imagina pra que um criminoso quer a delegacia vazia? Não. Eu confio nele. Eu sinto que posso confiar nele. Já chega disso. Flávio, chega! Notícias de última hora. Explosão na delegacia principal deixa diversos feridos e alguns mortos. Então, conte-me mais. Como o garoto tá lidando com tudo isso? Nunca é o mesmo. O adolescente ficou pior. Tive que mandar ele pro internato. Ele ficou pior? Me lembra muito o pai. Ficou aquela velha mania de tentar ajudar todo mundo. Dói. Você acha que ele vai se dar bem no internato? Ele consegue. Ele é forte. Igual o pai. Ele também é bem inteligente, então eu acho que ele vai aproveitar bem isso no internato. Você disse que tinha um desenho, não? Desenho. Queria que você desse uma olhada. Isso mostra que ele sente falta do pai. Deseja estar com ele. Ah, mas... E isso ali no canto? Isso eu não saberia dizer. Mas crianças são assim, às vezes inventam objetos que não existem. Imaginação, coisa de criança. Tudo bem, então. Mas então, vamos falar mais sobre você? Você sentirá falta do seu filho? Sim, claro. Toda mãe sente. Eu tava limpando o quarto uns dias atrás e eu achei uma caixa de joias e eu vi todas as coisas no mesmo lugar.
I'm having trouble trying to sleep. I'm counting sheep but running out. As time ticks by, still I try. No rest for cross chops in my mind. On my own, here we go. My eyes feel like they're gonna bleed. Right up and bulging down my skull. My mouth's dry. My face is numb. Packed up and spun out in my room. On my own, here we go. Set on overdrive. The clock is laughing in my face. Crooked spine. My senses dulled. That's the point of delirium.